Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado, pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Igor Ferreira e esse é o Questão de História. E nesse vídeo de agora nós falaremos um pouquinho a respeito das grandes navegações pelo viés espanhol a partir de já. Bom, pessoal, grandes navegações é um nome que geralmente a gente atribui às várias viagens navais, às sucessivas viagens navais que foram promovidas por diferentes estados europeus ao longo dos séculos XV e XVII ali, nessa faixa. E essas viagens foram importantes porque elas possibilitaram que os países europeus, alguns países em específico, conseguissem desenvolver novos conhecimentos navais, conseguissem dominar novas rotas marítimas, estabelecer controle sobre diversas áreas comerciais, inclusive controlando novas colônias, portanto, constituindo, estabelecendo novas áreas coloniais, algumas delas, inclusive, numa área continental que era nova na perspectiva europeia, que eram as Américas. Então, por esse motivo, inclusive, são áreas conhecidas como o Novo Mundo. E é por conta disso, efetivamente, que esse período também é conhecido como a Era dos Descobrimentos, porque na perspectiva europeia é uma época de muita novidade, de muita coisa diferente que eles entendem que estão descobrindo, desbravando. Aqui vale destacar que tem dois países que largam na frente desse processo de expansão naval. São eles, Portugal e Espanha. Legal? E por que saem na frente? Porque tem mais organização estatal, porque já tem uma saída para o Oceano Atlântico, porque tem acúmulo de saberes navais, porque tem ferramentas, mapas à disposição, porque há investimento da burguesia. Então tem uma série de elementos ali que, conjugados, possibilitaram que esses dois países ibéricos saíssem à frente nesse processo. Então são pioneiros. Agora, dos dois, quem é mais pioneiro mesmo, primeirão lá na frente, é Portugal, que começa ali a fazer o seu caminho para chegar às Índias, passando pela África. E por que chegar às Índias? Para ter controle sobre o comércio de especiarias, que anteriormente era feito pelo Mediterrâneo ou por rotas terrestres. E como essas rotas foram sendo dificultadas com o tempo, os portugueses entenderam que era preciso buscar um outro caminho e, portanto, eles fazem esse caminho pelo chamado périplo africano. Eles contornam a África no intuito de chegar às Índias. E aí, como os portugueses fazem isso, eles saem na frente nesse processo de circunnavegação da África, eles acabam também estabelecendo uma espécie de controle sobre essa rota. Então é assinado um tratado junto aos espanhóis, em que os espanhóis ficam proibidos de usufruir deste mesmo trajeto. E isso foi oficializado assim num tratado chamado Tratado de Alcáçovas Toledo, que foi assinado em 1479. E aí fica um dilema. Por quê? Porque os espanhóis também querem chegar às Índias, também querem fazer comércio. Mas, como não podem mais fazer a circunnavegação da África, precisam buscar um outro caminho. E qual é o caminho que eles optam por buscar? Qual é a alternativa que eles têm? Bom, a alternativa é dar a volta no globo terrestre. Então é isso que eles vão tentar fazer. Então vai haver ali uma viagem que vai se organizar no ano de 1492, que vai estar subordinada ao navegador genovês. Há muita discussão sobre a origem dele, ok? Mas em geral diz-se genovês, portanto italiano, no que seria Itália hoje em dia pelo menos, Cristóvão Colombo. E ele parte ali com a sua esquadra em 1492 num clima de super euforia na Espanha. Então veja, ele supostamente não é espanhol, mas navega pela Espanha. E sai num clima de super euforia, porque naquele momento estava tendo uma celebração, que os reis espanhóis estavam celebrando a vitória do cristianismo sobre o islamismo na região, uma vez que eles haviam expulsado, os reis cristãos Fernão de Aragão e Isabel de Castela haviam expulsado os muçulmanos da região de Granada, naquela região da Andaluzia, região ao sul da Espanha. Então havia esse clima de euforia. Então, os espanhóis estão indo viajar, estão indo buscar o caminho para as Índias e ainda vencer os islâmicos. Então, muita satisfação, muita felicidade naquele cenário que eles estão vivendo. E aí, Colombo parte com essa tripulação de 3 embarcações, que Santa Maria, Pinta e Nina, e aporta no mesmo ano de 1492 em terra firme. Só que ao invés de terem chegado às Índias, eles haviam chegado na América Central e, para ser mais preciso, nas Bahamas. Só que essa confusão sobre se haviam chegado às Índias ou não fez inclusive que surgisse uma certa imprecisão histórica. Por quê? Porque os nativos da região passaram a ser chamados de índios imprecisamente. Então aqui tem algumas viagens de Colombo, foram 4 viagens ao todo que ele prestou para o reino espanhol e acabou sendo um indivíduo muito lembrado pelo seu heroísmo, embora também seja um indivíduo também que naquele momento já era visto como um pouco de vilão ou um cara confuso, um pouco difícil, e até hoje a imagem dele é um pouco assim, um pouco herói, um pouco vilão. Isso vai depender das interpretações históricas. Agora, o curioso é que, embora ele fosse o navegador responsável,
Quem é que dá nome ao continente descoberto é o Américo Vespúcio. Veja só, que é um geógrafo que vai ser o autor da carta Mundos Novos. E é uma publicação na qual ele afirma que é um continente novo. Então ele acaba conseguindo emplacar o seu nome nesse continente. Então, se a gente fosse brincar aqui, o nome deveria ser Colômbia, mas fica América, né? Porque quem descobre, entre aspas, é Colombo, que está ali na frente do processo de navegações todas. Mas o Américo Vespúcio acaba conseguindo fazer com que a imagem, as cartas dele se tornem públicas e acaba dando nome ao continente. Mas, curiosamente, Colombo também é muito lembrado. E aqui a gente vai fechar essa aulinha agora, né? Porque, com essa curiosidade. Porque o Cristóvão Colombo ele tem o seu nome eternizado em vários monumentos, cara. Tanto na Espanha quanto na América. Veja só, aqui tem fotos da Plaça de Colón, que é uma praça em Madrid. Mas em Barcelona, por exemplo, também tem o Mirador de Colón. Em Buenos Aires tem o Teatro Colón, ou seja, Colombo, né, é lembrado de um modo um pouco heróico nesses locais. Agora, em outras circunstâncias também é criticado, né? Há uma estátua dele que está presente em Boston e que teve a sua cabeça arrancada em manifestações de rua no ano de 2020, né? No caso, você que está vendo esse vídeo em qualquer outro momento que não seja 2020, saiba que em 2020 houve esse fenômeno. Então, é bom saber que até a imagem dele está em disputa nesse cenário. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Deu para entender bem? Curtiram? Então, inscreva-se no canal, comenta, compartilha e também vê no Instagram, né? Vai lá no Instagram que tem esses cards lá salvos e você pode acessar quando você quiser. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.